Foi. Entendeu? Uhum. Bom, o seu Paulo me passou umas instruçãozinhas, né? Em primeiro lugar, ele está pedindo silêncio. Ele está pedindo que o pessoal fique mais em silêncio, devido a nós ter a máscara, né? E temos mais a nossa atividade que o pessoal ligar celular e tal, né? Principalmente o silêncio. Porque eles têm que ficar concentrados e eu às vezes falo um pouquinho mal. Eu vou guardar meu nome. É isso aí. Celular ligado. É isso aí. Vamos fazer uma oração? Não vai mais, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim seja, graças a Deus. Obrigado. Boa noite. A primeira vez que eu na frente sempre é uma tarefa difícil. É verdade. Treme perna, barriga, tudo, dá uma tremedeira na frente. Mas tem que ter um início, né? Mas você não tem tremedeira. Um dia tem que ser a primeira vez, mas já chega, já chega. Então vamos iniciar essa noite de trabalho, mais uma vez com uma explanação, né? Um aprendizado que a gente está sempre buscando aprender para dividir com todos vocês. Hoje eu escolhi hoje não ontem, escolhi um tema de alimentação, né? E hoje vamos lá. Viver em paz, né? Viver em paz. Quem não quer viver em paz, né? Todos nós queremos viver em paz. Aí a gente diz que não consigo viver em paz porque o fulano me acordou, porque o ciclano me acordou, meu marido me acordou, minha mulher me acordou, meu pai me incomoda, minha filha não me obedece, eu não consigo viver em paz. Mas a nossa paz está nos outros? Ou está em nós? Todos nós estamos em paz conosco mesmo. A gente não se sente afetado por nada do que o outro faz. Nada do que o outro faz vai nos atingir se nós estivermos em paz. O importante é que nós estejamos em paz. Assim como a felicidade. Não posso buscar a felicidade do outro. A felicidade é minha, tem que estar em mim. Eu tenho que encontrar em mim essa felicidade. E a partir do momento que eu me sinto feliz, eu vou estar feliz ao lado de quem quer que seja. Então, estar em paz, viver em paz, depende muito de nós. E eu vou citar aqui algumas coisas que podem nos levar a ter paz ou nos tirar a paz. Como esse final de semana foi dia de ginásio, eu vou começar falando dos separativos. Mas eu hoje vou querer ajudar de vocês. Ao final de cada comentário aqui, são vários comentários, vários fatores, eu vou dizer uma pequena prece. E ao terminar essa pequena prece, eu vou terminar com que assim seja. E gostaria que todos dissessem graças a Deus. Como nos é difícil aceitar o desencarne. Parece que somos donos das pessoas, né? Não pode, porque Deus nos tirou, não era a hora. Por que tão cedo? Não existe tempo. A morte, a passagem desse plano para o outro, não depende do tempo de idade,
Né? Morrer é apenas uma viagem, como já fizemos tantas vezes, né? Viajamos para tantos lugares, e morrer é mais uma viagem. Mas a morte material, ela liberta a gente de um fardo que já não precisamos mais carregar. Morrer é voltar a ser livre para novos aprendizados. Morrer é voltar para uma das muitas moradas do Pai Celestial, como Jesus nos prometeu quando partiu. Quantas vezes nós, familiares, seguramos os nossos entes queridos na tola visão que isso é demonstrar amor? Ficamos chorando, clamando, sofrendo pela pessoa que partiu, como se tivesse essa necessidade de mostrar para ela que ela faz falta, que a gente amava ela, que a gente ama ela. A amor de verdade não segura, ele liberta. Quando oramos para uma pessoa, libertando ela para que ela siga em frente, aí sim estaremos demonstrando o verdadeiro amor. Essa jornada é longa e precisamos aprender a aceitar a partida aparentemente prematura do que queremos ver. Precisamos pensar que a morte é uma viagem. Aqui na Terra devemos dizer tchau, lá do outro lado estarão dizendo: venha, estamos com saudades. Que bom que voltastes, porque mais estão aqueles que partiram antes. Esperando ansiosos por esse retorno. Se conseguirmos pensar dessa forma, a dor vai diminuir, a revolta nem vai existir, e nós seremos mais serenos e poderemos ajudar melhor na partida do nosso ente querido. Então, precisamos trabalhar muito essa nossa parte espiritual, essa parte de aceitar, de entender que não existe morte. Existe até logo. Todos nós vamos nos encontrar lá na frente. Os nossos queridos, os nossos amados que estão partindo hoje. Por algum motivo, né? Deus está levando. Às vezes, até quando se acha prematuro, era tão jovem, tinha uma vida toda pela frente. A vida dele era até ali. Não tinha mais vida, senão não teria ido. Por algum motivo ele foi chamado. Porque findou a missão que ele tinha para cumprir, ou até mesmo porque ele estava se desviando do caminho que deveria seguir, e para que a desgraça não fosse maior, anteciparam a partida dele. Assim como quando nós honramos pai e mãe, nos dedicamos à caridade e o amor ao próximo, é prolongado a nossa estada aqui. Então, precisamos entender que a passagem é necessária. O motivo é só um motivo. Mas é inevitável quando Deus chama, quando chega o momento da partida. Então, que possamos nos recolher em oração, quando precisarmos enfrentar as separações, para que os nossos entes queridos sejam socorridos adequadamente e possam se preparar para nos receber quando chegar a nossa hora. Que Deus Pai console aos que ficam e ampare aos que partiram, consolando-os também. Que assim seja. Agora eu vou falar na mão antiga, a língua. Todos nós já falamos, a Ana Maria já falou, a Mara falou, eu já falei, o seu Paulo falou também, todos nós já falamos da língua, né? Devemos cuidar do que verbalizamos. Com a palavra nós abençoamos, amaldiçoamos, fazemos criaturas seguir a gente, ou seja, colher a caixa do nada. Porque nos encarnarmos, só levamos dessa vida a vida que levamos, e que tenha sido muito produtiva. Devemos nos observar em atitudes, ações, principalmente palavras.
Há tantas criaturas nesse mundo que escapam de graves acidentes perigosos, doenças, e quando se encontram restabelecidos e perguntamos como estão, respondem, tranquilos, estou muito bem, pronto para outra. Para outra o que, gente? Mais uma doença grave? Mais um acidente? Algo pior? Um perigo maior? Né? Calamida da água com um assaltante? Nós não devemos verbalizar tamanha bobagem. Nesse momento devemos dizer graças a Deus, aos bons médicos, bons policiais, as boas pessoas que me ajudaram, eu estou aqui, e que Deus me proteja de passar por outra dessas provações, se não for para servir da minha evolução, e mesmo assim que Deus esteja do meu lado, no comando da situação, para que eu saia vitorioso. Contam-se muitas histórias de brincadeiras que se tornam sérias, de palavras ditas na hora da raiva, que se tornam depois realidade. Todos nós aqui conhecemos alguém que, ao ver o filho de outro, mal criado, chorando, esperando, diz, se fosse meu filho, encher de palmada, queria ver ele não obedecer, queria ver ele chorar, arrancar a orelha dele, tirar o escalpo, mas queria obedecer, ele ia obedecer. E quando se falam mais, os filhos são piores. Tem um ditado feio, que a boca fala, aquilo paga, é mais ou menos, porque nós jogamos para cima, cai na nossa cabeça. Devemos sempre cuidar naquilo que pronunciamos. Tem a história de uma mãe que vivia dizendo que o filho era emprestado, uma merda. Passado o seu tempo, o filho adoeceu e hoje é vegetativo. Está em cima de uma cama, dependendo de tudo e de todos. É por isso, irmãos e irmãs, que precisamos cuidar do que falamos. E tem uma história também, ela é meio piada, assim, mas na verdade o meu sentido seria outro. Duas amigas se encontram e uma pergunta a outra, oi, como é que tu está? E teus filhos, como é que estão? Esses dois estão casados. A minha filha, graças a Deus, é um homem maravilhoso. Ele levanta de manhã, ele junta o lixo, ele faz o café, ele troca a fralda da neném, faz a mamadeira e depois ele vai trabalhar. E o teu filho, meu filho não teve a mesma sorte. Imagina que ele tem que levantar de manhã, fazer uma criança, a fazer o café, tirar o lixo. Quer dizer, para a filha era maravilhoso, mas para a filha do outro não era. Então, às vezes a gente se pega nessas armadilhas, que quando é para o nosso lado, tem que ser bom. A gente tem que ajudar, tem que ser ajudado, tem que ser. As pessoas têm que nos favorecer, agora quando é para favorecer o outro, aí é diferente. Não pode ser assim. Eu quero para mim, eu tenho para o outro. Então precisamos cuidar do que falamos. Pedir perdão quando a hora da raiva verbalizamos coisas que não. Nosso coração não gostaria mesmo de dizer. Apenas foi naquele momento de explosão. Procurar controlar sempre a raiva, o nervosismo, a nossa língua. Vamos usar ela para coisas boas, que constroem e elevam as criaturas do nosso Pai. E acima de tudo, quando precisarem de uma conversa difícil, peçam luz a Deus, a Jesus, aos nossos guardiões, para que a conversa flui de maneira agradável, carinhosa, sem machucar ninguém, esclarecendo fatos, criando laços que ninguém pode destruir. Como diz o Evangelho, façam as pazes enquanto estão a caminho. Que assim seja.
ação de graças. Devemos, as pessoas pensam que ação de graças é as festas, né? Ano, enfim. Mas nós devemos dar ação de graças diariamente por estarmos vivos, por estarmos encarnados, mais uma vez tentando fazer a tarefa que nos compete fazer. Temos tanto a agradecer e tão pouco a pedir. Agradecer pelos pais que nos escolheram, ou que nós podemos escolher, pela família que temos. Agradecer pelo emprego, as oportunidades de trabalho voluntário que já, né, de alguma forma, já conseguimos praticar. Agradecer a família que nos cuidava. Podemos para seguirmos a nossa jornada, caminhando juntos, lado a lado, de mãos dadas, evoluindo juntos. Agradecer por todos os lugares que tivemos a oportunidade de conhecer nossos amigos, que nós fizemos em cada lugar que tivemos, em cada trabalho, em cada supermercado que a gente chegou para comprar, encontramos uma pessoa alegre, festiva, que conversamos, que levantou o nosso astral, ou que nós fizemos isso com alguém que estava para baixo, cabisbaixo, choroso, e nós conseguimos fazer isso por eles. Agradecer por poder enxergar, caminhar, sentir, escutar, pelos nossos professores, lá no passado, para alguns, presente para outros. Agradecer as pequenas e grandes surpresas que a cada dia são colocadas no nosso caminho. Agradecer pelos amigos que já partiram e mesmo assim continuem em nossas lembranças os bons momentos vividos. Que eles estejam em paz e em grande aprendizado, prontos para um dia nos acolher como eles foram acolhidos quando partiram para a pátria espiritual. Agradecer aos padrinhos queridos que também já partiram, que são doces lembranças da nossa infância. Agradecer, agradecer, agradecer. Um coração agradecido e mais feliz, mais abençoado. Obrigado a Deus por esse momento de ação de graças. E que meu coração, que os nossos corações estejam sempre transbordando de agradecimentos, de fé, paz e amor. Que assim seja. Esse é um outro assunto que nós falamos muito aqui, todos nós que viemos aqui nessa tribuna aqui na frente. A obsessão. Falamos dos espíritos obsessores. O que eles fazem conosco? Eles ficam, né, na nossa volta, pela nossa baixa energia, nos induzindo, né? Tu não presta, tu não vale para nada, tu não tem mentira, tu não tem capacidade para nada, se fosse tu te matava, e ficam nos dizendo coisas negativas. Os espíritos obsessores. Só que esses espíritos, eles não estão obsediando todos os seres humanos. Né? Eles ficam, né, alguns casos de obsessões, pessoas, né, por algum motivo dão essa entrada. Porém, nós, muitas vezes, somos os nossos auto-obsessores. Porque a gente fica pensando, às vezes, se cobrando, por que eu não falei, por que não perguntei, por que fulano tem que ser tão chato? Como fulano me incomoda? Se pudesse explodir, explodiria ele ou ela.
E esses são os mais suaves, né? E tudo isso vai gerando energia negativa ao nosso redor. Né? Quem, às vezes, olha, eu posso, né, admitir para vocês que eu já pensei nisso. Quem sou eu? Que valor que eu tenho? A minha vida tudo dá errado. Já aconteceu isso comigo lá atrás, graças a Deus, bem lá atrás. Mas nada estava certo. Já falei aqui que eu me sentia um cachorro. Alô? Oi? Alô? 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 Já falei aqui que eu me sentia um cachorro amarrado. Andava em círculos. Não saía do lugar. E isso é uma auto-obsessão. Eu estava me boicotando, eu estava me obsediando. Então a gente tem que procurar sempre aprender com as experiências dos outros. Quando temos esse pensamento, que sabemos que vai nos fazer mal e fazem mal aos outros também, devemos orar incessantemente. A oração, ela continua e vai nos auxiliar sempre que nós pedimos por Deus, por Cristo, por Bezerra. Que todos os seres vivos sejam felizes. Devemos pedir que todos sejam ditosos, que todos os seres estejam em paz, que o poder de Cristo nos ilumine, que o poder de Cristo nos proteja, que o poder de Cristo nos guie. E esse desamor em relação a uma pessoa ou a nós mesmos, devemos dizer sempre, ao final de cada frase, que todos os seres sejam felizes. Se tiver alguém desafeto no nosso que nos prejudica, que nos preocupa, que nos incomoda, inclusive fulano ou fulano. Experimente, funciona. Outra atitude que precisamos ter é cantar. Cantar músicas de louvor, ou músicas que nos agradam, sejam do nosso gosto, não importa. Mas precisamos tirar os pensamentos negativos da nossa cabeça. A auto-obsessão nos tira o sono, a vontade de trabalhar, a alegria, nos torna doentes. Primeiro, espiritualmente. Depois passa para o físico. E doentes, só damos trabalho. Né? Quando ficamos doentes, as pessoas precisam largar os seus afazeres para correr por nós. Então, se nós podemos evitar, nos cuidando, orando, pedindo, façamos isso. Que Deus Pai possa nos dar a capacidade de aceitar o que não dá para mudar, condições para mudar o que é possível e sabedoria para reconhecer a diferença. E que Ele também nos ajude a controlar este processo de obsessão e que só nos prejudica. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, e o perdão, gente? É uma tarefa difícil, né? Como eu vejo as pessoas dizer que é difícil perdoar. Depende do agravo, né? Depende do que fizeram pra gente. É compreensível, né? Somos humanos, estamos em evolução, estamos aqui para evoluir, aqui para aprender, mas a gente precisa começar a exercitar. Porque
a falta de perdoar, porque quando nós guardamos aquela mágoa, aquele rancor, aquela raiva, ela nos traz doenças. Inicia com as doenças psicológicas. E ela vai se alastrando, né? Vai buscando o nosso físico, até que ela nos atinge. E tem muitos que dizem: eu perdoo, mas não esquecerei. Então não perdoa. Não existe perdão se aquilo vai ficar guardado no meu coração, na minha mente, e eu vou continuar lembrando daquilo ali. Então eu não perdoei. Perdão, perdoar é esquecer. É perdoar. É fazer com que aquilo suma, desapareça. Passou uma borracha em cima, nunca mais vou pensar nisso. Jesus recomendou: perdoe seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, somos irmãos a caminho da perfeição. Ainda estamos longe dela. Então, quando erramos, devemos pedir perdão e pensar: de que maneira vamos consertar o erro? Não adianta pedir perdão por um erro e voltar a cometê-lo. Pedir perdão e ser perdoado implica em uma reforma íntima. Já entendi que ali errei e não vou errar novamente. Chamei um amigo de louco. Me explicaram que isto é uma falta grave perante Deus. Realmente está na Bíblia, está no nosso Evangelho. Chamar uma pessoa de louco é uma falta gravíssima. Desperta a ira de Deus. Jamais se deve chamar alguém de louco. Tem, né? Eu ainda vou tentar entender. O senhor sabe, seu Paulo, por que é? Por que louco desperta a ira de Deus? Está no Evangelho, está na Bíblia. Eu vou procurar entender por que isso. Mas está no Evangelho e está na Bíblia. Chamar alguém de louco desperta a ira de Deus. Perante Jesus peço perdão ao amigo que assim chamei, mas aqui, há pouco, um outro fez uma grande bobagem e repito: mas tu és louco. Adiantou pedir perdão a Jesus por ter chamado alguém de louco e logo em seguida chamar o outro? Não adianta. Entende? Então, se eu reconhecer que eu errei alguém, preciso pedir perdão ou perdoar, e depois cometer o mesmo erro, de que aprendizado eu tive? De que adiantou? Usei o tempo dele, precioso? E vou cometer o mesmo erro? Né? Então, se eu tenho consciência que eu fiz algo errado e pedi perdão e fui perdoado ou perdoei, esqueço daquilo ali e procuro não repetir mais. Assim é aprender. Quando aprendemos, não repetimos o erro. E a gente comete erros, né, fúteis, um atrás do outro, e qualquer coisinha a gente diz: ai, me desculpa, ai, me perdoa, ai, não vou fazer mais, e acaba fazendo. Bobagem, casais principalmente, tem muito disso, né? O cara vai lá, pronta para a mulher: ai, me perdoa, meu amor, tu é o amor da minha vida, nunca mais eu vou fazer, e no outro dia faz de novo. Está brincando de quê? Está debochando de Deus? Faltando respeito com a pessoa que está do lado? Não é agradável, nem para si, nem para Deus. Aí depois reclama: por que tantas coisas ruins acontecem comigo? Por que nada dá certo? Mas vive fazendo errado. E todo erro tem consequência. Que no dia de hoje e nos dias que seguem, Deus nos dê sabedoria para fazermos nossos acertos, e ao perdoarmos quem nos prejudicou, magoou, possamos voltar a caminhar juntos, esquecendo que tudo passou. Que assim seja. Tem tanta coisa. Mas eu vou pular. Por causa do horário aqui. Então eu vou finalizar
o poder da oração. Eu vou rapidamente falar sobre, não vou citar nome, mas eu acho que a pessoa nem está aqui. O meu guia, né, o qual eu sou instrumento de caridade lá na Maca, chegou uma pessoa muito mal psicologicamente, né, as coisas tudo errado, tudo dando errado, e ela sentia dores por todo o corpo, e começou a fazer Maca. No primeiro dia de Maca, ao final da Maca, depois disso, eu ensinei essa receita a outras pessoas. Mas ao final da Maca, ele disse para ela assim: tu vais escolher um horário do teu dia, um horário, que tu possa todos os dias fazer a mesma coisa. Tu vais fazer um chá de hortelã, de camomila, de cidreira, o que mais te agradar. Tu vais fazer uma xícara de chá, vai sentar, relaxar, tomando esse chá e conversando com Deus. Não é rezar, não é orar. Não é Pai Nosso que estás do céu, não. É conversar com Deus. Como se Deus estivesse na tua frente, como eu estou agora. Conversar com Deus. Contar a Ele todos os teus problemas e pedir que Ele te dê força, sabedoria e discernimento para que tu possa resolver a tua vida. Para que tu possa sair da situação que tu te encontra. Tanto psicológica, tanto física e quanto financeira. Para que Ele abra teus caminhos, para que Ele guie a tua vida. Mas tu tens que fazer isso diariamente, no mesmo horário, um ritual, porque nesse momento a espiritualidade enviada por Deus estará ali para te ouvir e te ajudar. Tá? Disse isso para ela e ela começou a fazer, ela fez 7 Macas. Na última Maca eu disse para ela assim: olha, semana que vem tu faz um passe de cura. Ela, eu não vou fazer uma Maca. Eu digo, não, tu já está bem, né? Tu já está bem, tu pode fazer um passe de cura. Mas eu espero que tu continues vindo na casa. Não abandone a casa. Continua vindo. Aí ela, mas o senhor vai me dar alta mesmo? Eu não vou precisar. Não precisa mais, Maca, tu está bem. Tá, mas eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu digo, pode. O chá e a oração, a conversar com Deus, eu posso continuar? Eu digo, deves, querida. Se te fez bem, continua. Não para. A gente não deve parar aquilo que nos faz bem. Se está nos ajudando, se está nos tornando uma pessoa melhor, devemos continuar fazendo. E depois disso, eu passei para outros. Então, vou ler rapidinho aqui. A maioria das pessoas reza pouco, esquecendo que a oração serve para proteger, para nos proteger, para pedir, louvar, mandar mensagens para os que partiram antes de nós e para agradecer. Então, quando nós oramos por nossos irmãos que partiram, nossos pais, nossas mães, enfim, familiares nossos que partiram, quando nós oramos por eles, nós mandamos uma mensagem de amor. No momento que a gente ora por eles, a gente está dizendo para eles: eu te amo, tu foi importante na minha vida. Teve um grande significado ter vivido contigo. Obrigado por ter feito parte da minha vida. E isso, lá para eles, é uma bênção muito grande. É muita luz, sabe, é uma ajuda de muita grandeza. Então é importante que façamos isso. Mas temos que orar com sinceridade, com coração. Podemos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Creio em Deus Pai, a oração de Bezerra, prece de Cáritas, claro, podemos. Mas devemos ter uma pequena fração de minutos ali, nesse momento de oração, para conversar com Deus, conversar com Cristo, conversar com a espiritualidade, abrir a nossa vida para eles. Eles sabem de tudo. Quando alguém da nossa família está passando por um problema, a gente sabe que ele está passando por aquele problema. Né? A gente está sabendo que alguma coisa está acontecendo porque alguém já nos falou, mas qual é o momento que nós ficamos felizes
em poder ajudar? Quando Ele vem e nos fala. É ou não é? Quando aquela pessoa abre o coração dela para a gente, nos dá a liberdade de ajudar. Nos dá a liberdade de fazer alguma coisa por ela. E é por isso que é necessário conversar com Deus. Conversar com Cristo, conversar com a espiritualidade. Porque nesse momento de conversar com eles, nós estamos demonstrando que nós confiamos neles, que nós temos fé, que nós acreditamos que realmente vai fazer um sentido. Porque rezar Pai Nosso, Ave Maria, sempre, só isso, parece clichê. Parece que a gente está apenas fazendo aquilo que é um ritual, repetindo palavras, né, que já foram escritas. Não estou dizendo que essas orações não têm valor, pelo amor de Deus, não é isso. Elas têm valor e muito valor. E muito valor. Mas para que a espiritualidade realmente sinta que a oração do Pai Nosso que a gente fez, que a oração da Ave Maria que a gente fez, realmente a gente fez com amor, fez com coração, a gente precisa mostrar. E mostrar é conversar com Deus, é desabafar com Ele, com a espiritualidade, com Cristo, colocar para eles os nossos sentimentos e pedir aquilo que nós estamos buscando. Desejo de todo o meu coração que alguma coisa boa eu tenha transmitido para vocês na noite de hoje. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado, gratidão. Que gratidão, a gente ouviu uma palestra assim que ele fala um pouco, quer que a gente bata palma para aquilo que ele disse, né? Que a gente presta atenção mais vezes. Um pouquinho diferente, né? Mas foi bonito igual. Mas nós ficamos pensando várias vezes, quando os nossos colegas usam a tribuna, qual é o pensamento deles em querer nos ajudar. Porque eles falam de tal maneira, de tal jeito, e às vezes até sai do que foi escrito aqui para nos favorecer. Então isso aí é uma questão do povo que está aqui dentro. Se a gente vem para cá, se a gente tendo tema ou não tendo, o que a gente vai falar é tudo para nós nos servir de alento, de paz, de alegria, de felicidade. Então, nós que somos espíritas, nós temos que ter isso conosco. Por mais que a gente traga um resumo aqui na frente, alguma coisa a gente vai falar a mais do que o pessoal da casa precisa ouvir. Já quantos nós conversamos que vem com palestra prontinha aqui e fica numa abertura de trabalho, fica aquela parte, só aquilo ali, e sai daquelas folhas que está fazendo e faz outra palestra. Não faz aquilo que foi abordado, que foi combinado. Então são coisas maravilhosas para nós, são coisas que nós sabemos que aqui na nossa casa acontece isso. Eu mesmo, quantas vezes procurei. Quando eu faço uma palestra mal feita, assim, que eu digo, ninguém gostou, é porque eu li alguma coisa. Eu li alguma coisa e estragou tudo. Eu não sei fazer palestra. Mas por conveniência da casa, por força da casa, eu tenho feito palestra assim. Mas eu não sei fazer palestra assim. Eu sei palestra, chegar aqui e sair falando. Isso é só para nós ter um pouquinho da palhinha. Bem, então nós vamos orar agora. Peço para... Vamos orar então. Vamos agradecer a Deus por tudo que nós recebemos hoje, pelo início da semana que começou para todos,
o início do mês em trabalho, que começou para todos. É uma nova rodada de vida, de prazer, de loucura. Por que não dizer de loucura? Porque cada um de nós fizemos aquilo que nos dá na telha. Fizemos aquilo que nos dá prazer. Fizemos aquilo que nós estamos acostumados a fazer. Mas o depois, que é as consequências do nosso ato. Porque toda a nossa vida, em todos os momentos, toda a nossa dificuldade, a nossa tristeza, a nossa angústia, quase sempre ela merece palavras de incentivo, palavras de elaboração, palavras com o Senhor da vida, que é o nosso Deus, palavras com Jesus. Porque até mesmo aquela pessoa mais infeliz da terra, que talvez esteja se sentindo a pessoa mais esquecida por Deus, mas se chegar um momento que ela erguer sua fronte para o alto e dizer para Deus, conversando com Deus: Senhor, eu estou aqui. Há quanto tempo o Senhor não me vê? Há quanto tempo eu estou sofrendo? Há quanto tempo eu estou padecendo? Nós teremos a certeza que Deus vai dizer uma coisa só para ele: meu filho, eu esperava tanto de você, eu confio tanto em você, eu te dei tanto crédito, tanta ajuda, tanta espiritualidade, e você bota tudo para fora da tua vida. Parece que não estão falando com você, parece que não quer dizer nada a você, mas você deve se sentir um homem privilegiado. Porque eu, a espiritualidade superior, nunca te jogamos fora. Estamos aqui para te ajudar. E a partir daquele momento, parece que uma nova fase da sua vida se descortina. Parece que a sua vida desabrocha de tal maneira que ele venha a ser feliz, num curto espaço de tempo. É Deus, é Jesus, é o mensageiro, nosso mentor espiritual, que faz a força para que melhore a vida de cada pessoa que invoca o seu nome. Dr. Bezerra de Menezes, que é o patrono espiritual dessa casa, está sempre conosco, sempre, todas as noites de trabalho. Basta nós dizermos a ele o que nós precisamos, o que nós queremos, o que nós estamos esperando da nossa vida. É uma cura, é uma melhora, é um passe especial, é um passe de maneira diferente, é alguma coisa que vai acontecer para nós, para mostrar o rumo diferente da nossa vida. E assim nós vamos vivendo, vamos agradecendo, vamos sentindo a espiritualidade estar conosco, vamos sentindo que a espiritualidade está a nosso favor, como lá nas águas agora nesse momento. Eu peço a Deus, Pai Todo-Poderoso, a Jesus nosso Mestre, que faça com que chegue nas mãos dos nossos médiuns o fluido cósmico universal para fluidificar as águas que estão lá na frente, que vai ser para a saúde física, espiritual e material dos nossos irmãos que estão em casa ou dos nossos irmãos que estão presentes. É que cada irmão traga sua água e coloque lá na frente. Esse final de ano nós precisamos muito fluidificar águas, fluidificar as roupas, qualquer coisa que seja membro da família, membro de amigo, de amizade que tem dificuldade em vir aqui, que nós possamos trazer e fazer a nossa parte. E que Deus continue conosco, nos abençoando, nos protegendo, nos amparando, nos dando a solução dos nossos problemas, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.